Boa noite, tudo bem? Mais uma quarta-feira, estamos aqui para realizar o estudo. Muito feliz com mais essa oportunidade, seguindo em frente. À medida que nós vamos seguindo em frente, é natural que as coisas fiquem mais difíceis, mas esse é o sinal de que estamos no caminho certo, ok? Então, como de costume, gostaria de dar o meu boa noite a todos vocês que estão acompanhando pela rádio Amigo Espírita, a vocês que acompanham pelo SoundCloud. O SoundCloud deste estudo ainda não está preparado, mas em breve será. E a vocês que acompanham pelo YouTube, que não podem acompanhar ao vivo, mas deixam suas mensagens, deixam suas motivações e seus feedbacks lá. O meu muito obrigado a todos vocês. E aos companheiros de sempre aqui, ó, já um pedação do auditório aqui cheio, hein? Um dia nós vamos encher esse auditório aqui. Deixar então o meu boa noite aqui para Janete de Tijucas, Santa Catarina, a querida Dianês de Criciúma também, Santa Catarina, a Cássia Lima de Teresina, o Sebastião de Cornélio Procópio, também assíduo, também para a Aya de Olinda, representando aí Pernambuco, a Deise do Rio de Janeiro, o Max de Petrópolis, a Daniela de Campos, também no Rio de Janeiro sempre em peso, a Mariana de Juiz de Fora, o Jorge de Guapimirim, Silvana de Jundiaí, a Marley e a Maria, ambas de Curitiba, o Pedro e o Kiko lá de Florianópolis, a Vanessa de BH, a Cristina de São Mateus no Espírito Santo, que quase chega atrasada, mas chegou a tempo, o Elson de Miguel Pereira também, sempre aqui, e o André Luiz de Campo Grande, Gláucia de Paranamirim, no Rio Grande do Norte, também está aqui. E a todos vocês também que não deixaram o nome, o Arnaldo de Santa Rita do Sapucaí, companheiro da rede. Sejam todos bem-vindos. E muito obrigado pela presença, muito obrigado por ajudarem na divulgação do estudo, ok? A Vanessa de BH também chegou. Eu queria dizer, o que eu falei no começo do estudo é muito relacionado ao que algumas pessoas têm me perguntado na minha página ali no Facebook, de estarem encontrando dificuldades, estarem encontrando algumas resistências à medida que o estudo avança, né? Então, por isso eu gostaria de deixar claro que esse é o processo natural, tá? Também aqui a Camila do Rio Branco, o Martinho Júnior de João Pessoa, sejam bem-vindos. Porque à medida que nós vamos aumentando aquilo que nós conhecemos, nós aumentamos aquilo que desconhecemos também, né? Se eu não tenho noção nenhuma de matemática básica, eu não vou me preocupar com a matemática intermediária e eu não vou me preocupar com a matemática avançada. No que diz respeito ao autodescobrimento e psicologia, é a mesma coisa. Quanto menos sabemos a nosso respeito, menos sofremos com isso. Porque o nosso mundo fica limitado, a nossa zona de conforto fica tranquila ali. À medida que nós vamos expandindo aquilo que conhecemos, o desconhecido também passa a expandir. Então é natural que quanto mais procuremos respostas, mais venhamos a encontrar dúvidas. O indivíduo que não tem dúvidas é aquele que vive num mundo pequeno, é aquele que vive com um conhecimento primordial, que não buscou crescimento, tá? Então, se está ficando difícil, se está ficando confuso, se está dando vontade de desistir, se às vezes dá vontade de esperar umas 2 semanas para assistir um estudo de novo, isso é perfeitamente normal, tá? Eu sei que é legal estar aqui ao vivo, eu sei que é legal participar, mas também existe um limite entre aquilo que nós suportamos, né? Se está ficando difícil para você, chegou num ponto pesado, dá uma parada, os estudos vão ficar gravados aí, depois você acompanha, mas não se preocupem, tá? Não fiquem com a sensação de que não estão dando conta. Isso é extremamente comum, extremamente normal, também acontece comigo, né? É importante que tenhamos em mente que eu não estou aqui dando esse estudo, eu estou aqui estudando com a presença de vocês, então também mexe comigo, também envolve as minhas motivações, as desmotivações, eu também recebo ataques espirituais e dos meus próprios complexos para não continuar, para desmotivar, mas isso aí não pode nos deixar esmorecer, tá? Vamos seguindo em frente aí, nos apoiando uns nos outros, porque nós temos um grande número de obras de Joana para estudar ainda pela frente, ok? Os últimos abraços aqui, então,
para a Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, o Sérgio de Porto Alegre e a Elisângela de Ouro Preto, em Minas Gerais. Esse é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Esse estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita, que disponibiliza a plataforma, que divulga os materiais e permite que nós venhamos a interagir dessa forma. E eu sou Vitor Antenori Rossi, falo aqui da Grande São Paulo. A Bárbara também lá de Marinópolis hoje. Hoje esse é o encontro de número 8, coincidentemente no dia 8. Estamos terminando a parte dos arquétipos junguianos no capítulo 1. Tá? Essa é a parte 4, onde falaremos sobre o Self. Então, para quem se lembra, né, esse é o slide que eu sempre coloco agora no começo, porque são os arquétipos principais que foram definidos. Tá? O criador da psicanálise analítica, Jung, deteve-se em dividi-los em 3 grupos, a saber, a sombra, a ânimo e o ânimos, que são conexões inconscientes vinculadas ao coletivo não identificado, expressando-se em sexo oposto ao do sonhador. Tá? Então nós já vimos a sombra, nós já vimos ânimo e ânimos. E, por fim, o self, que pode ser entendido como a totalidade, a magnitude do velho sábio, velha sábia, alterando sua expressão conforme as circunstâncias e apresentando-se em extensa gama de formas humanas, animais e abstratas. Hoje nós falaremos então sobre o self. O que é importante disso tudo? O estudo que nós fazemos aqui é o estudo de Joana de Ângeles, tá? Então, os aprofundamentos, eles não chegam nem perto do que deveriam para os indivíduos que querem realmente conhecer a psicologia analítica. Essa orientação trazida por Jung, tá? São só uma passagem superficial sobre os temas, para que eles não fiquem tão obscuros, né? Para que não fiquem tão confusos lá na frente quando eles vierem a se repetir, porque Joana utiliza muito a terminologia junguiana em suas obras, então é legal que a pessoa já saiba o que significa inconsciente, o que é inconsciente coletivo, o que é individuação, e tudo isso vai sendo trabalhado superficialmente, tá? Por isso que eu deixo sempre aí a fonte para quem quiser se aprofundar, mas não fiquem pensando que em 1 hora nós vamos conseguir definir o que é self, porque é muito difícil, né? Nós vamos ter uma base que é o suficiente para compreender o estudo de Joana. O self, então, segundo Joana e Divaldo, pode ser entendido como a totalidade, a magnitude do velho sábio, velha sábia, alterando sua expressão conforme as circunstâncias e apresentando-se em extensa gama de formas humanas, animais e abstratas. Vejam bem, o self altera a sua expressão, tá? A forma como ele se mostra, e eu consigo modificar a forma como eu o enxergo. Tá? Mas o self por si só é uma coisa mais ampla que isso. Nós vamos tentar deixar isso um pouco mais claro hoje. Na tese de doutorado de Paulo Ferreira Bonfatti, eu procurei assim, está disponível aqui no site da PUC-Rio, ela chama uma psicologia sine tempore. Esse autor, ele colocou muito bem as definições, tá? Então, dentro dessa tese de doutorado dele, é praticamente um compêndio para estudar psicologia analítica. Eu indico para quem quiser se aprofundar, começar por essa aqui. Os autores brasileiros, né, quando é traduzido para o brasileiro, nós temos que ter em mente o seguinte: o self, ele é chamado de si mesmo. Tá? Porque o self é isso, não? Tanto que no inglês nós temos o himself, o yourself, o myself, porque significa que sou eu mesmo. Então, o self significa si mesmo. Tá? Sempre que estiver escrito si mesmo nos slides, está se referindo a self. Eu preferi não alterar o escrito original dos brasileiros e nem alterar o da Joana. Então a Joana se refere como self, mas onde estiver escrito si mesmo, entendam self também. O si mesmo não é apenas um conceito abstrato ou um postulado lógico, mas uma realidade psíquica que só é consciente até certo ponto, abrangendo também a vida do inconsciente.
razão pela qual não é diretamente perceptível a observação, só podendo exprimir-se por símbolos. E esses símbolos vão ser os sonhos, vão ser os pensamentos, principalmente nos sonhos elas se referem com formas geométricas, né? Então Jung trazia muitos conceitos de mandala, né? que se formam mandalas na visão do indivíduo dentro do sonho, tá? Círculos, figuras geométricas de forma geral, que quando colocadas, elas formam uma mandala, que isso define o self daquele indivíduo, tá? Ele trabalhava muito com essa questão das mandalas também. Teria como uma forma de pedir, né? Trabalho com dependência química, tem muito terapeuta ocupacional que trabalha com mandalas também, né? O indivíduo constrói uma mandala, desenha lá o seu círculo e dentro desse círculo vai fazendo triângulos e se forma aquela figura fechada que expressa o inconsciente dele, claro, superficialmente, né? Então, quando nós vamos pensar no que é self, não é apenas um conceito abstrato, ou um postulado lógico, mas uma realidade psíquica que só é consciente até certo ponto. Por quê? Porque o self, quando nós pensamos em inconsciente e consciente, ambos estão contidos no self. O self está fora disso aí. Então, por mais que nós queiramos, sempre vai existir um material inconsciente no nosso psiquismo. Tá? Eu não posso dizer com clareza se um espírito em elevação máxima tem total consciência ou se ele existe algum ponto dele que seja inconsciente. Isso ainda não nos foi trazido com clareza, tá? Mas o que nós sabemos é que hoje, dentro da nossa realidade, e por mais várias encarnações, nós ainda vamos lidar com uma área inconsciente. Portanto, não seremos capazes de nos conhecermos plenamente, tá? Sempre vai ficar faltando um pedaço. Portanto, é por isso que é impossível que nós determinemos com clareza o que é o self do indivíduo, porque é aquilo que define quem ele é em sua essência, tá? O self se expressa naqueles momentos se você pudesse definir quem é você, sem os seus bloqueios, sem os seus complexos, sem as castrações, sem os outros enxergando, você sozinho, isso define o self. Então, quando nós pensamos na diferença que existe em como nós nos mostramos para as pessoas e como nós somos quando estamos sozinhos, já dá para perceber quão distantes estamos de compreender e aceitar quem somos de verdade. Mesmo casais, né? Tem um marido e a esposa ali, moram juntos e o marido viaja a negócios, a esposa fica em casa, talvez ela faça coisas que ela não faria se ele estivesse ali. Mesmo que seja andar sem roupa pela casa, mesmo que seja deixar de cozinhar, ou mesmo que seja comer uma porcaria, mas de forma geral, quando estamos sozinhos, é quando temos uma noção melhor do que é self. Tá? Mas a questão o espiritismo, ele bloqueia muito isso, né? Ele bloqueia muito isso para algumas pessoas que não conseguem enxergar com clareza, porque criam um aspecto de que nós nunca estamos sozinhos, tá? Depois que você conhece o espiritismo, você associa que tem um anjo da guarda, que tem benfeitores, que tem obsessores. Então, de forma geral, eu recebo muita queixa, inclusive pedido de ajuda de pessoas que sentem culpa, né, por se masturbarem, têm vergonha de tomar banho, têm medo de estarem sendo observadas, têm vergonha de ter relações sexuais com a esposa ou com o marido, porque parece que tem alguém por perto. Então, limita muito isso. Tá? Então, hoje, mesmo o indivíduo sozinho, aquele que crê na espiritualidade, de alguma forma, ele se segura um pouco, né? Ele não faz tudo aquilo que o definiria. Isso, o que a Cláudia coloca. Não podemos definir o self, pois na verdade somos espíritos com mais informações do que essa existência, não é mesmo? Não está aqui. Sim. E não só por isso, tá, Cláudia? Porque mesmo desta existência, existem coisas que nós somos inconscientes, né? Você não se lembra de tudo que aconteceu na sua existência, principalmente quando você ainda era um feto, principalmente quando você era criança, ou algumas situações da infância que foram dolorosas e a sua mente preferiu reprimir, recalcar. Então, apesar de ter, sim, essa definição do que somos antigamente, aqui, ó, voltando, entendido como a totalidade, a magnitude do velho sábio, velha sábio. Quer dizer, é tudo aquilo que nos forma, todas as experiências que nós tivemos estão contidas ali e estão nos norteando, definindo quem somos.
Então tem aquelas que são dessa vida, que são inconscientes, além das outras vidas anteriores que também o são. Aqui tem apenas uma imagem para nos ajudar a compreender isso um pouco. Não se preocupem em compreender essa imagem agora, porque ao final ela vai voltar. Tá? Esse aparelho psíquico está no livro de Anthony Stevens. Tá? Ele tentou colocar de forma didática como seria uma forma fácil de enxergar esse aparelho psíquico, como funcionaria a nossa mente nessa visão junguiana. Tá? O self está aqui em azul, tá? Mas esse azul, não se iludam com os limites desta parte onde ele toca. É como se tudo aqui ao redor fosse o azul e os outros itens coloridos estivessem sobre este que é azul. Portanto, o self compreende tudo isso aqui. Próximo ao self, onde tem esses círculos com a letra A, são os arquétipos. Tá? Estes A são os arquétipos, aquilo que trazemos lá no fundo do nosso inconsciente coletivo e do nosso inconsciente individual. Nesta parte amarela, onde tem as letras C, os círculos de letra C, são os complexos. Tá? Essa borda é a consciência. Ali na parte azul também está o inconsciente coletivo. Aqui na parte amarela o inconsciente pessoal e aqui o eixo ego-self. Tá? O ego, então, fica na nossa consciência. Aquilo que sabemos a nosso respeito, aquilo que pensamos a nosso respeito, quando somos egoístas, quando somos orgulhosos, quando somos vaidosos ou caridosos, enfim. Aquilo que acreditamos conhecer de nós. Se liga ao self por esse eixo ego-self, que pode ser equilibrado através do equilíbrio. A figura assustou o Diego aqui. Do equilíbrio ânima-ânimos. Tá? Então, aquilo que nós vimos no estudo passado, quando o indivíduo se estrutura bem, né, a sua ânima com o seu ânimos equaliza, ele consegue que o ego dele tenha um contato melhor com o self. Tá? Mas isso aqui vai ficar mais claro lá na frente. Só guardem essa imagem, porque depois vai ficar melhor. Voltando ao texto. O self, na sua representação totalitária, expressando a sabedoria do velho sábio ou da velha sábia, é o espírito imortal, herdeiro de si mesmo, jornaleiro de variadas existências terrenas que o capacitam para a plenitude, exornando-o com os valores imarcessíveis do conhecimento e da experiência. Imarcessíveis diz respeito àquilo que não murcha, aquilo que não padece, tá? Essa palavra eu aprendi lendo esse livro também, porque eu nunca tinha ouvido ela. O self, na sua representação totalitária, expressando essa sabedoria do velho sábio, quer dizer, essa sabedoria ancestral, essa sabedoria anciã, é o espírito imortal. É o espírito imortal, herdeiro de si mesmo. Então, aqui, isso é uma definição de Joana. Tá? O self é o espírito imortal. Portanto, aquilo que somos na essência, aquilo que controla tudo que nós somos hoje, está no nosso espírito. Tá? Para quem quiser ter uma visão um pouco melhor disso aí, eu sugiro que faça um paralelo, às vezes, com o estudo do autodescobrimento, porque lá também traz um pouco sobre essas questões. Jornaleiro de variadas existências terrenas que o capacitam para a plenitude, exornando com os valores imarcessíveis do conhecimento e da experiência. Quer dizer, através do conhecimento e da experiência, nós vamos nos libertando das coisas que nos aprisionam e, à medida que isso vai acontecendo, nós vamos alcançando a plenitude. Essa plenitude que definiria um self. Tá? Então, o meu self é aquilo que ultrapassa o Vitor. É aquilo que ultrapassa o que eu fui em vidas passadas, é aquilo que foi criado pelo fluido, através do fluido cósmico universal. Então, nesse sentido, nós temos que entender aqui, ó, herdeiro de si mesmo. Tá? Herdeiro de si mesmo. Então, nós trazemos todos esses conteúdos, tá? Esses conteúdos ficam registrados em nosso espírito, que é o self, né, dentro dessa visão psicológica,
E estes conteúdos vão sendo libertos à medida que estamos preparados para lidar com ele ou à medida que vamos nos libertando daquilo que os impedem de sair. Aqui, por exemplo, ó. Vamos voltar aqui então. Percebam que o self, ele fica ao mesmo tempo protegido e ao mesmo tempo bloqueado pelos arquétipos e pelos complexos. Então pensem em uma informação que está aqui no self, tá? Um desejo, uma vontade. Para que ela chegue no ego e, portanto, na consciência, ela tem que passar pelos arquétipos, tá? Então aqui ela já vai passar por um filtro, que é esse filtro arquetípico, que me prende, às vezes, da expectativa que eu tenho do que é ser um herói, do que é ser uma mãe, do que é ser um pai, do que é ser um filho. Depois de passar por arquétipo, ela cai no meu inconsciente pessoal, onde dentro desse inconsciente tem as várias pequenas coisas que aconteceram na minha vida que somadas formaram complexos que serão um outro filtro até que chegue no ego. Então o indivíduo, quando ele se comporta, quando ele age um comportamento, ele atua um comportamento, ele está na verdade atuando aquela energia que começou no self. A Cristina pergunta se o self é nessa história. O self não é nossa história, o self somos nós. O que somos em essência, o que somos em criação é o self, sou eu. Não o Victor, mas o espírito imortal. E então, a partir desse momento, quando eu manifesto uma informação, ela já passa pelos meus arquétipos, ela passa pelos meus complexos e ela chega. Tá? Então, de acordo com as castrações que eu tive na minha vida, eu filtro aquilo que eu vou falar. E aí começam a surgir as questões do politicamente correto, as questões de respeitar o espaço que é do outro, quando nós conseguimos parar de nos matar por pouca coisa. Claro que hoje ainda tem pessoas que fazem isso, mas eu estou falando daquela coisa primitiva, onde não tinham leis. Mas isso nós vamos evoluindo, tá? Então, a nossa informação ela vai chegar sempre influenciada pelos arquétipos e pelos complexos. O indivíduo que consegue se libertar disso tudo, que refere-se a si mesmo e ele consegue se manifestar da forma mais genuína possível do teu self, esse é o indivíduo que alcançou a individuação. Tá? Esse é o que conseguiu não se libertar, porque não chega um momento em que estamos pronto, eu estou individuado, não preciso de mais nada. Mas ele responde muito menos aos arquétipos e aos complexos dele de forma negativa e ele consegue se expressar de forma mais autêntica no universo. No livro Psicologia e Alquimia, aqui é uma nota do expositor, o Jung fala o seguinte: o self não é apenas o ponto central, mas também a circunferência que engloba tanto a consciência como o inconsciente. Ele é o centro dessa totalidade, do mesmo modo que o eu é centro da consciência. Tá? Então abrange tudo. Eu sou o centro da consciência. Eu, Victor, que vos falo, sou o centro da consciência. Eu posso falar sobre tudo aquilo que eu estou consciente. Daquilo que não estou consciente, o meu self está consciente. Mas a ironia é que eu não estou consciente do meu self, porque eu não consigo acessá-lo pelos bloqueios naturais que foram acontecendo, ou pela minha ignorância, ou por castrações, repressões, por humilhações que eu passei, e naturalmente eu fui moldando-me para pertencer melhor ao mundo sem tantas críticas. Aqui uma pergunta da Genilza. Até que ponto a ignorância do si mesmo é necessária para a nossa evolução na atual encarnação? E por outro lado, os complexos, as frustrações, etc., ficam reprimidas, camufladas e criam neuroses, loucuras, etc. A ignorância não é que se trata de uma ignorância necessária. Tá? O self não define muito bem os atos que eu cometi, mas a essência que me levou a cometer aqueles atos. Então, se eu matei uma pessoa no passado, eu não preciso saber disso, né? Porque nesse atual momento, eu provavelmente já vou me deparar com situações onde eu talvez queira matar. Que seja um indivíduo que me fechou no trânsito, que seja um cachorro que não para de latir, que seja um bandido que estuprou uma pessoa. Então, isso existe em mim.
Quando fala de não ter consciência disso, implica também não estar sendo influenciado pesadamente por isso, porque pode gerar um sentimento muito grande de culpa quando você aplica a moral sobre isso. Eu me sinto um monstro porque eu quero matar alguém, eu me sinto um monstro porque eu quero alguma coisa que o outro tenha, e nós vamos muitas vezes escondendo isso aí na nossa sombra. Então a pessoa, ao invés de pôr para fora aquilo que ela é para alcançar a cura, ela esconde por medo de ser rejeitada e aquilo vai ficando cada vez maior. Naturalmente, se o indivíduo tenta acessar isso das formas erradas, né, de repente uma hipnose ou entra em algum transe produzido por drogas e enteógenos, pode acontecer sim de muitas informações chegarem ao mesmo tempo e ele chegar até um ponto de loucura ou manter-se em neurose, um estresse muito grande, adoecimento. Mas o self não contém todas as informações, o self contém o que eu sou. Ainda existem coisas que eu ignoro porque eu ainda não cheguei no estágio evolutivo de aprendê-las. Eu não tive contato ainda com algumas informações. Portanto, nem tudo se trata de bloqueio para que não saibamos o que está acontecendo. Algumas coisas nós apenas ainda não aprendemos, não sabemos que existe, tá? A Amélia pergunta: quando as pessoas esperam comportamentos de você e têm suas expectativas atendidas, isso é ser genuíno? É muito, exatamente essa que é a dificuldade de compreensão do self, Amélia. Por quê? Não dá para saber. Eu não consigo nem saber com clareza se o que eu estou fazendo me dá prazer porque eu queria ou me dá prazer porque a aceitação do outro me faz bem. Isso é muito difícil. Tá? O indivíduo, por exemplo, que faz alguma coisa pela mãe, ele, por exemplo, a mãe que seja uma coisa simples, a mãe fala, lava a louça. Ele lava a louça para a mãe. Ele está feliz porque ele lavou a louça ou ele está feliz porque ele agradou a mãe? Então, se eu for buscar na essência, talvez ele não quisesse lavar a louça. Portanto, lavar a louça não foi prazeroso. Mas o que ele obteve daquilo foi. O genuíno seria falar, eu não vou lavar a louça, mas eu quero que você me ame mesmo assim. Mas é uma forma simplista de explicar uma coisa bem mais profunda, bem mais difícil. Nós não sabemos com clareza se aquilo que estamos atuando é o que somos ou é uma forma de agradar aos outros, porque a opinião dos outros passa a definir quem somos. Se os outros falam que eu sou legal, aí eu sinto que eu sou legal. Se eles falam que eu sou chato, eu sinto que eu sou chato. Mas dificilmente eu tomo como base apenas o que eu conheço a meu respeito para definir quem eu sou. A Camila pergunta dos bloqueios, e os bloqueios que se referem à sombra, a nossa mente vai bloquear tudo aquilo que não está no momento de ser vivenciado, é natural e vai aparecer no momento certo. Mas no self, no espírito, no inconsciente, isso não se perdeu, isso está lá, e à medida que você desenvolver a habilidade de caminhar pelo seu inconsciente, isso vai ser tranquilo como lembrar o que você almoçou hoje. Mas no momento ainda existem limitações sim. Voltando ao texto. Todos eles dormem nos alicerces profundos do inconsciente coletivo, como o do pessoal, delineando o comportamento e a saúde psicológica de cada ser humano nas etapas sucessivas. Dormem nos alicerces profundos do inconsciente coletivo, como o do pessoal. Então vamos lá. Aqui, ó, inconsciente coletivo e inconsciente pessoal. Lá no profundo dormem, ou seja, estão ocultos, estão latentes, não estão atuando estes valores. Dormem nos alicerces profundos do inconsciente coletivo, como o do pessoal, delineando o comportamento e a saúde psicológica de cada ser humano nas etapas sucessivas. Então é por isso que fica difícil responder aquela pergunta. Eu penso que eu estou sendo quem eu sou, mas na verdade eu estou respondendo ainda aos meus arquétipos que estão no inconsciente coletivo e aos meus complexos que estão no meu inconsciente pessoal. Tá? Então o inconsciente coletivo é aquilo que nós partilhamos coletivamente, a imagem que temos das coisas. Tá? E desse estudo que nós estamos fazendo aqui de arquétipos. E o inconsciente pessoal é aquilo que se refere à minha experiência, a experiência que eu tive. Quando eu tenho um arquétipo, por exemplo, vamos deixar isso um pouco mais claro.
Eu tenho lá na minha visão arquetípica que o pai tem que ser presente e que o pai tem que ser responsável por disciplinar o filho, o pai tem que trazer o dinheiro para o lar. Isso é arquetípico, tá? Imagina um indivíduo que pensa assim. E aí eu tenho um complexo, lá na frente eu tenho um complexo que foi criado, porque meus pais me agrediram muito, e aí eu desenvolvi um complexo de inferioridade, por exemplo. Então eu não sinto que eu sou capaz de fazer as coisas, tá? E aí, de repente, a minha namorada engravida. Pronto, eu vou ser pai. Nesse momento, a mensagem que chega para mim é o seguinte: o pai é o cara que faz isso, isso e isso, mas eu não vou dar conta de fazer isso, isso e isso. Então, automaticamente, eu já entro num processo de achar que eu não vou ser pai, que pode se manifestar, inclusive, ao chegar para a namorada e falar: por que você não faz um aborto? Ou então, desaparecer no mundo. Tá? Mas eu nem percebo que eu estou fazendo isso. Na minha cabeça eu vou achar que eu sou o malandrão. Ah, não, vou ter filho, vou sair fora, vou embora daqui, deixar ela sozinha aí. Mas a essência disso estaria nesse filtro. A informação chegou até mim, você vai ser pai, mas ela foi contaminada pelo meu arquétipo, que gera uma expectativa, pelo meu complexo, que me gerou uma frustração, e quando eu me comporto, eu abandono a criança, ou então eu fico um pai inseguro, não dou conta de fazer aquilo. Deixa eu ver aqui no chat. O Kiko coloca: não há como eu ser eu mesmo sem as influências e as demandas externas. E mais difícil ainda entender o que os arquétipos significam e tentar ressignificá-lo com a sua moral aprimorada, por exemplo, com a doutrina espírita. Sim, com certeza. Mas a doutrina espírita traz esse senso de humanização, né? Esse senso de que somos diferentes, que somos iguais em potência naquilo que viremos a ser, mas que somos diferentes no momento atual. Então eu passo a me cobrar menos, né? Não o que alguém define que tem que ser o pai, o que alguém define tem que ser o homem, o que alguém define tem que ser o filho. Eu não preciso comprar essa ideia, porque eu posso ser aquilo que eu sou de melhor. Então, isso, na verdade, vai me libertando. E eu vou ressignificando que as expectativas dos outros são dos outros, que eu devo construir as minhas, não me transformando com isso num rebelde, nem num ermitão, mas colocando no crivo da razão tudo aquilo que é apresentado por mim, vivendo como se fosse uma criança de 5 anos, perguntando o porquê de tudo. Tá? Nós vamos fazer isso. Por quê? Eu estou com vontade de fumar. Por quê? Eu estou com vontade de trair a minha esposa. Por quê? E aí eu vou começando a entender as razões, ao invés de ficar apenas refém do comportamento que é movido pelos arquétipos e pelos complexos. Eu vou colocar mais uma aqui antes de seguir em frente. A Camila pergunta: poderíamos dizer que um filho mais respondão, tipo rebelde, que diz o que pensa, está mais próximo do seu self do que aquele dócil e obediente? Difícil. É difícil precisar isso com clareza, porque essas manifestações que estão sendo colocadas aqui não são essas manifestações instintivas, é uma coisa muito mais profunda o self. Né? Não é tanto se eu brigo, se eu não brigo, se eu falo sim ou não. É muito mais aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto realmente de mim, que eu tenho como potência. Essa criança que grita com os pais, que responde os pais, pode ter tido algum ganho secundário fazendo isso. E às vezes ela nem quer fazer. Mas tem, por exemplo, crianças que só recebem um toque do pai quando o pai bate nelas. Se ela não apanhar do pai, o pai nunca rela nela. Quando ela não está fazendo nada, o pai fica sentado lá no jornal, na televisão, assistindo o jornal ou olhando o smartphone e não dá atenção para ela. Quando ela briga, ele pega ela pelo braço, bate nela. Então, claro que isso não é consciente, não é um movimento sádico, mas é um movimento inconsciente da criança. Bom, se eu quebrar um copo e xingar meu pai, ele bate em mim, e aí ele vai estar olhando no meu olho, ele vai estar me dando atenção, eu vou sentir que eu existo. E muitas vezes o que ela queria de verdade é que o pai tocasse nela quando ela está fazendo as coisas certas, não só quando ela apronta. Por isso é muito relativo dizer que o bonzinho é genuíno ou que o respondão é genuíno. Cada ser humano vai trazer em si uma informação específica que só vai ser alcançada pelos próprios caminhos de autoconhecimento, autodescobrimento. Ainda na tese de doutorado do Paulo Ferreira,
Qualquer que seja o significado da totalidade do si mesmo do homem, trata-se empiricamente de uma imagem da finalidade da vida, produzida espontaneamente pelo consciente para além dos desejos e teores da consciência. Perceba, é uma coisa que ultrapassa isso que nós pensamos ter vontade de fazer, está além. Mesmo essa vontade que eu tenho, mesmo esse desejo, ele é influenciado por um arquétipo incomplexo. Por mais que eu pense que eu sou um espírito livre por fazer as coisas do jeito que eu gosto, sem responder às regras, um momento aqui que eu me perdi. Eu não entendi a sua colocação, Arnaldo. Eu não entendi. Eu não vejo que em algum momento isso tenha sido colocado dessa forma, né? Se você puder elaborar melhor, eu agradeço. Tá, então vai além, né? Quando eu imagino que eu tenho um desejo, que eu tenho uma vontade, isso também já está sendo influenciado pelos meus complexos e pelo arquétipo. É muito difícil que nós sejamos genuínos, né? Por isso refere-se muito a esse caminho pessoal que eu coloquei. É por isso que eu não entendi a pergunta do Arnaldo, porque ela se refere a olhar o cisco no olho do outro, mas eu estou dizendo justamente que cada indivíduo tem que ser analisado. Exato, e é isso que nós estamos trabalhando, que o indivíduo tem que ser analisado por si só, com a sua própria história, que eu não tenho como criar um padrão e delimitar para um ou para outro, né? Eu acredito que isso tenha ficado claro. Trata-se empiricamente de uma imagem da finalidade da vida. Portanto, empiricamente, refere-se a tudo aquilo que não é inato, aquilo que não nasceu comigo, aquilo que foi aprendido à medida que eu progredi. Tá? Os empiristas acreditam, né, porque ainda existem empiristas, que nós nascemos como uma tela em branco e à medida que nós vamos tendo experiências, elas vão imprimindo nessa tela as mensagens que vão nos reforçar num comportamento ou não. Então, trata-se empiricamente de uma imagem da finalidade da vida. Qual o sentido da vida? Quando o indivíduo pergunta isso a si mesmo, qual o sentido da vida? A resposta disso virá por essa imagem construída empiricamente. Tudo aquilo que ele observou na experiência dele vai definir o que ele considera o sentido da vida. Se ele considera Cristo como uma referência, ele vai entender que o sentido da vida, a finalidade, portanto, aonde ele quer chegar, é na caridade, é no sacrifício pela palavra divina. Se ele seguir a moral, por exemplo, ou os passos de um Bill Gates, ele vai imaginar que o sentido da vida é desenvolver algo novo e ficar bilionário com isso. Portanto, refere-se aos conhecimentos empíricos que cada indivíduo traz. Então, cada pessoa vai enxergar de um jeito, mas sempre tomando como referência o outro. Eu quero dar conta de fazer o que Chico Xavier fez. Eu quero dar conta de fazer, mas dificilmente eu conseguiria alcançar essa informação se não tivesse o outro, que é o que colocou o Kiko. Para isso que nós vamos precisando um do outro. Esses espíritos superiores vêm para nos mostrar aonde dá para chegar, mas não significa que chegaremos exatamente como eles. Tá? Poderemos, inclusive, chegar mais rápido do que eles chegaram, poderemos demorar mais, é tudo bem relativo nesse sentido. Não, sim, o Arnaldo, a questão é assim, é projetivo, sempre, né? Sempre. Quando o indivíduo tenta entender um conceito, o mecanismo mais fácil de fazê-lo é pelo outro. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, de uma criança, eu cito um exemplo de uma criança que está sendo agredida, a mãe sempre vai pensar no filho dela. Mas dificilmente ela vai pensar nela como criança sendo agredida, porque nisso ela vai desconstruir a imagem dos pais dela, né? Então, a filha da vizinha apanha, mas ela não enxerga que ela agride a filha dela verbalmente, ela não enxerga que ela agride a filha dela castrando ela toda hora nas coisas que ela quer fazer, obrigando ela a ter uma linha sexista de pensamento. Você é menina, você tem que sentar desse jeito, você só pode brincar de boneca. Isso também é uma agressão, né? Mas é sempre mais fácil enxergar no outro. E aí, quando eu enxergo que eu estou agredindo o meu filho, é mais difícil ainda entender que eu estou fazendo porque tem uma criança ferida em mim, que é um outro arquétipo.
Então, nesse sentido, eu vou sempre buscando no outro entender aquilo que acontece em mim, mas enquanto eu não tiver condições de olhar, não vai ser um triunfo pessoal, vai ser um triunfo sobre o outro, né? Eu vou saber falar dos outros, eu vou saber falar da vida dos outros, mas eu não vou ter conseguido triunfar sobre mim mesmo. Então, qualquer que seja o significado da totalidade, do si mesmo, do homem, trata-se empiricamente de uma imagem de finalidade da vida, produzida espontaneamente pelo inconsciente, para além dos desejos e teores da consciência. Por isso que o indivíduo que muitas vezes conscientemente pensa: se eu ficar rico, eu serei feliz. Aí ele fica feliz e comete suicídio. Mas então o indivíduo olha: nossa, se aquela mulher gostar de mim, eu caso com ela e nós vamos ser felizes para sempre. Depois de 6 meses já estão num caos. Porque o que ele considera como desejo está limitado ao que o espírito dele traz como registro do que é a finalidade da vida. E nós não temos muito acesso ao que realmente estamos fazendo aqui. O indivíduo sai para trabalhar, faz as coisas dele, volta, vai para o centro espírita, ou vai para a igreja dele, ou vai para o laboratório dele, faz os experimentos dele, e de repente ele se dá conta: o que eu estou fazendo da vida, né? Eu estou aqui na vida para sentar em casa às 7 horas da noite, assistir televisão, dormir. O que eu estou fazendo da vida? Ele não tem com clareza. E é essa inabilidade em saber o que estamos fazendo aqui que nos impede de fazermos, de sermos genuínos. Gastamos muito tempo, mas é muito tempo que nós gastamos na frente da televisão, na frente do celular, na frente do computador, cuidando da vida dos outros. Pouquíssimo. Por quê? Porque nós não sabemos exatamente o que estamos fazendo aqui. Se o indivíduo vem e fala: o que você está fazendo aí é isso, aí ficaria mais fácil. Então, pense, por exemplo, na pessoa que está lá assistindo televisão. Senta, vai mudando de canal e percebe que não tem nada que ele goste passando. Passa todos os canais e vê que não tem nada que ele quer assistir. Aí ele passa de novo para achar o que seja menos ruim. Aí ele assiste aquilo até dar o tempo de chegar ao programa que ele quer. Mas é difícil uma pessoa que nesse momento desligue e fique em silêncio, meditando, ou pegue um livro para dar uma lida. Nós somos condicionados a procrastinar, porque não temos acesso ao que realmente nós estamos fazendo aqui, ao que realmente devemos ser. E estes estudos vão abrindo uns caminhos, né, para que nós consigamos perceber que estamos perdendo muito tempo e gastando muita energia com coisas que não vão levar a nada. Continuando na obra, a proposta espírita para a equação do pressuposto dos arquétipos, a nosso ver, satisfaz plenamente o entendimento daqueles denominados primordiais, preenchendo a lacuna da incerteza no arquipélago das conclusões do eminente sábio da psique estruturada de maneira especial. Aqui já dá um nó. Porque você imagina, nós estamos aqui fazendo um estudo, né? Nós estamos aqui fazendo um estudo, passo a passo, mas aí o indivíduo pega um livro desse e esse parágrafo normalmente é aquele que a pessoa lê e fala: é bonito o que ela falou aqui, segue em frente, porque trava. É muita informação em pouco espaço de tempo. Os livros dela têm 160, 170 páginas, mas daria para fazer 500, né? Então, a proposta espírita para a equação do pressuposto dos arquétipos satisfaz plenamente o entendimento daqueles denominados primordiais. Essas visões primordiais, que são os arquétipos, preenchendo a lacuna da incerteza no arquipélago das conclusões. Então, seria um conjunto de ilhas, um complexo, do eminente sábio da psique, estruturada de maneira especial. Então, segundo Joana, o que explica, o que preenche esses espaços que ficaram faltando nessa teoria junguiana é o espiritismo. Não o espiritismo como religião, mas o espiritismo como a ciência que estuda a espiritualidade, que estuda os fenômenos espirituais, porque isso fica faltando. Quando o indivíduo pensa numa visão não reencarnacionista, para que eu quero saber de self se eu vou morrer? Agora, quando o indivíduo entende que existe a reencarnação, aceita essa ideia e se dedica a ela, aí ele descobre, como foi colocado no próprio texto, que ele é herdeiro dele mesmo. Não dá para ficar bagunçando aqui, porque lá na frente é isso que você vai herdar. Gastou todo o seu dinheiro? Vai herdar pobreza. Arrebentou com o seu corpo físico? Vai herdar doença.
E ele começa, então, a entender essa lei. Ele fala, bom, então se eu estou doente, significa que lá atrás eu arrebentei com o meu corpo físico. E aí começa a fazer sentido a questão da justiça. Né? Eu não sou um pobre coitado que a genética escolheu para sacanear. Eu sou uma pessoa que está pagando geneticamente as influências vibratórias negativas que produzi lá atrás. Então basta que eu altere, basta. Não que seja isso fácil, mas claro. Mas basta que eu altere aquilo que vibro e naturalmente eu vou alterar aquilo que sou. Aqui é a Ivani Dutra. Pode-se fazer uma comparação do self com o nosso eu divino? Vós sois deuses? Olha, tô achando que você colou, hein? Tô achando que você colou, porque é por aí. É bem claro isso mesmo, a questão do divino, nós vamos entrar nisso. Vão achar que nós combinamos aqui, mas não é, hein? Ó, para não falar, no próximo slide, ainda na tese de doutorado do Paulo Bonfatti, nota do expositor. Só por meio da psique podemos constatar que a divindade age em nós. Dessa forma, somos incapazes de distinguir se essas ações provêm de Deus ou do inconsciente. Isto é, não podemos saber se a divindade e o inconsciente constituem duas grandezas diferentes. Ambos são conceitos limite para conteúdos transcendentais. Por que eu peguei essa tese de doutorado? Porque uma tese de doutorado, ela não pode conter essa questão espiritual, ela tem que ser científica. Então, contrabalanceia exatamente isso. Ele enaltece uma questão, que essa questão é explicada pelo espiritismo, que foi o que a Joana colocou. Que é pelo meio da psique, podemos constatar que a divindade age em nós. Dessa forma, somos incapazes de distinguir se essas atuações provêm de Deus ou do inconsciente. Isto é, não podemos saber se a divindade e o inconsciente constituem duas grandezas diferentes. Ambos são conceitos limite para conteúdos transcendentais. Portanto, Deus é um conteúdo limite e o inconsciente é um conteúdo limite. Deus é um conteúdo limite pelo conhecimento do divino e o inconsciente pelo conhecimento da psique. Como não dominamos o inconsciente, não dá para saber o que transcende ele, não dá para saber o que tem depois. E como não dominamos o que é Deus, também não dá para saber o que vem depois. E aí vem o Espiritismo e junta essas duas coisas. Então, o questionamento do autor é o seguinte: será que Deus age em nós? Ou será que nós somos deuses em nosso inconsciente? Ou será que Deus é uma coisa e o inconsciente é outra? É nesse estágio que a ciência está travada. E o Espiritismo arregimenta essas duas questões e traz que nós trazemos, sim, um eu divino. Portanto, o inconsciente aquilo que está no inconsciente são os potenciais divinos adormecidos que ainda não foram desenvolvidos ou estão deixados momentaneamente paralisados para que nós venhamos a nos tornar deuses. Né? No sentido não de competir, de se comparar a Deus, mas no sentido divino, de ter acesso às informações e de tornarmos a nós mesmos senhores de nossas histórias, né? De forma consciente. A imagem de Deus não coincide propriamente com o inconsciente em si, mas com um conteúdo particular deste último, isto é, com o arquétipo do si mesmo. Este último já não podemos separar empiricamente da imagem de Deus. O Diego diz que deu nó. Deu nó, Diego. Dá nó mesmo. O desatador de nós aqui chama Jung, né? E por isso que é difícil. Por isso que eu falei que é uma visão superficial. O indivíduo vai e... Bom, quer dizer, eu nem sabia que isso existia. Aí agora eu descubro que eu não sei o que existe após isso. Por isso que eu falei, quanto mais você conhece sobre alguma coisa, mais você desconhece sobre outras que você nem sabia que existiam. E aí vai gerando angústia. Né? A impressão que não, era melhor nem saber sobre essas coisas, porque eu estava bem achando que sabia pelo que sofria. Então, a imagem de Deus não coincide propriamente com o inconsciente em si, mas com um conteúdo particular dele, isto é, um arquétipo do si mesmo. Este último já não podemos separar empiricamente da imagem de Deus. Porque aquilo que nós vamos aprendendo é que nós devemos alcançar Deus.
Se é um indivíduo que é ateu, ele identifica que ele tem que alcançar a sabedoria plena das coisas, ou seja, tornar-se Deus. O que o indivíduo busca no ateísmo, quando ele fala, não, a ciência tem que descobrir as razões para tudo? Ele está buscando que a ciência seja Deus, que nada fique obscuro, que nada não tenha respostas. E se ele for o indivíduo que descobriu isso, torna-se ele Deus. Mas, de forma geral, quando nós pensamos em arquétipo de Deus, que é aquilo relacionado ao que sabe tudo, ao que criou as coisas, ao que tem o poder sobre todas as coisas, é isso que nós buscamos ser. Então eu quero ser o melhor pai do mundo, eu acho que eu sou o melhor filho do mundo, eu imagino que eu sou um ótimo psicólogo, você imagina que você é um ótimo enfermeiro, e aí nós vamos sempre tentando ser o mais próximo de Deus possível. Em outras palavras, deter o conhecimento máximo sobre determinado assunto para que nos sintamos seguros de nunca errar sobre aquilo. Tá? Então, então assim, nós temos aí Deus e nós temos o inconsciente. E o self engloba o inconsciente. Mas a questão que se levanta é: este inconsciente é uma coisa separada de Deus? Este inconsciente é uma expressão de Deus e, portanto, eu sou uma expressão de Deus? Ou eu sou um indivíduo separado de Deus que tem potencial para se desenvolver em sabedoria? Esse é o questionamento que se levanta. E aí o Espiritismo vem e explica que somos, que o nosso si eterno pode alcançar essa sabedoria plena e seremos capazes de nos tornar anjos, que é a representação máxima do que um espírito pode chegar perto de Deus. Então ela explica que eles não estão separados, mas que são a mesma coisa. Deus sendo onipresente, não pode existir lugar onde ele não esteja. Portanto, ele está em mim, ele está no meu inconsciente, ele está no meu consciente, ele está em todo lugar. À medida que eu me desenvolvo, eu só vou me tornando mais consciente disso. Mas não é que Deus vai mudando, porque ele tem que ser imutável, senão ele não é Deus. Sendo perfeito, ele não pode mudar. Eu é que mudo a capacidade de enxergá-lo. Portanto, não fora de mim, mas em todos os locais, nos meus comportamentos, na minha fala. E à medida que eu vou alcançando isso, eu entendo que quando eu falo um palavrão, eu estou me distanciando do que é ser Deus em mim. Quando eu cometo um adultério, quando eu faço uso de drogas, eu estou distanciando do que é ser Deus em mim. E isso é natural, é um processo natural. O indivíduo então começa a entender que não se trata de chegar a Deus alcançando ele porque ele está longe, mas de desenvolver a capacidade de percebê-lo em si mesmo, pela manifestação plena do self, porque aí eu torno-me Deus da minha própria vida, Senhor do meu destino, porque eu defino que eu é que vou trazer doenças ou curas à minha vida, porque eu defino que eu é que vou conseguir evoluir ou ajudar o outro a ficar preso no egoísmo, porque eu me tornei consciente de tudo isso. Voltando ao texto. Assim sendo, ao se apresentarem esses arquétipos em sonhos ou em imagens projetadas no mundo objetivo, são defrontadas exteriorizações dos arquivos pessoais e das experiências coletivas, reminiscências liberadas do perispírito, igualmente registradas no consciente universal. Os tradicionais acaxas do esoterismo ancestral, no qual estão mergulhadas todas as vidas e suas formas, incluindo-se as abstrações. Primeiro, só para deixar claro aqui, uma pesquisa rápida do Akasha ancestral. Dentro da psiquiatria, designa o espaço sutil onde estão armazenados todos os conhecimentos e feitos humanos desde o primórdio. Desde os primórdios. É a memória da humanidade. Corresponde ao inconsciente coletivo de Jung. E para o espiritismo é chamado de fluido cósmico universal. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, também o chama de hausto divino. Isso seria esse Akasha, aqui ó. O André Luiz coloca que não podemos ser parte de Deus porque somos suas criações. Mas esse é o ponto. Não se trata de ser parte de Deus. Né? Não se trata de compactuar da capacidade que ele tem de pensar. Mas de perceber que se ele é onipresente,
Ele tem que estar em todos os locais ao mesmo tempo. Senão ele não é Deus. Se ele não está em mim, se ele não está em uma parte de mim, se eu não tenho condições de acessar essa parte, então isso não é Deus. Não tem como ser Deus. Tá? Então não se trata que sejamos uma extensão de Deus, mas estamos mergulhados dentro desta consciência, estamos mergulhados dentro dessa sabedoria e naturalmente a criatura nunca supera o Criador. Nós vamos chegar ao máximo de nos aproximar da borda do conhecimento que seria o infinito. Mas se existe algo que transcende isso, isso ainda não é acessível a nós. E é isso que é colocado pelo autor. Né? O infinito, portanto, naturalmente não pode ter fim. É inalcançável para nós a compreensão desse fim. Tornando-se inalcançável essa compreensão, isso significa que nós nunca ultrapassaremos Deus. Para que fosse possível ultrapassar Deus, portanto igualar-se a Ele, ou ser melhor que Ele, seria necessário que houvesse um local após o infinito. E aí entraria num paradoxo, porque não poderia ser Deus. Isso levaria o indivíduo à loucura facilmente, tá? Ficar pensando sobre essas questões. Então, esta parte da criatura, esta parte do conhecimento, da sabedoria, existem em meu íntimo e nós estamos aqui para desenvolvê-la, mas nos tornando algo, um degrau abaixo do que seria Deus, mas acima de tudo aquilo que está abaixo dele. E o nosso self representaria isso. Então, assim sendo, ao se apresentarem esses arquétipos em sonhos ou em imagens projetadas no mundo objetivo, como foi colocado tanto nessas imagens, mas também quando nessas percepções do filho, do outro, dos defeitos alheios, são defrontadas exteriorizações dos arquivos pessoais e das experiências coletivas. Então, são colocadas de frente. Aquilo que nós trazíamos dentro de nós e aquilo que nós trazíamos do inconsciente coletivo. Reminiscências liberadas do perispírito, igualmente registradas no inconsciente universal. Aqui os tradicionais, então, o inconsciente coletivo ou fluido cósmico universal, no qual estão mergulhadas todas as vidas e suas formas, incluindo-se as abstrações. Portanto, nós partilhamos este mesmo espaço, esse fluido cósmico universal, e naturalmente estamos todos ligados, né? Nós temos que imaginar que estamos embaixo da água. Se cair um raio e der uma descarga elétrica, vai pegar todo mundo. Então, da mesma forma, essa manifestação divina, ela é igual para todos. Se ele manda amor, o amor é igual para todos. Se ele mandasse ódio, o ódio seria igual para todos. Por isso que não há diferença, né? Nós estamos imersos nesse mesmo fluido. E dentro dele nós vamos expressando aquilo que somos, pelas experiências que tivemos, pelos traumas, por tudo isso. O Diego já ficou tentando imaginar algo além do infinito. Se você descobrir alguma coisa aí, nos avisa, por favor. No livro O Homem e seus Símbolos, Marie-Louise Bonfrance fala o seguinte, nota do expositor. O verdadeiro processo de individuação, isto é, a harmonização do consciente com o self, em geral, começa infligindo uma lesão à personalidade, acompanhada de consequente sofrimento. É que o Arnaldo tinha perguntado no estudo passado o que é individuação. Está aqui, harmonização do consciente com o self. Harmonização. Mas gera uma lesão à personalidade. Por quê? Porque eu vou chegar à conclusão que eu estou fazendo, que o que eu sou é uma montagem, é uma persona, é uma máscara que eu utilizo para viver. Que eu não sei com clareza o que eu quero, que eu não sei com clareza o que eu preciso. Então, naturalmente, eu me sinto mal com as coisas que eu estou fazendo. Isso gera um sofrimento. Esses estudos aqui geram um sofrimento. Um misto de um monte de coisa. Às vezes da raiva, que a raiva vai ser projetada em mim. O Vitor é chato, eu não gosto dos estudos, não quero mais. Isso é extremamente normal. É sinal de que está havendo uma interferência. O Diego já parou de procurar além do infinito. E acompanha sofrimento, sim, porque gera mudança, né? E todo crescimento gera sofrimento, sim. Gera uma dor. No livro O Eu e o Inconsciente, o Jung fala o seguinte: a meta da individuação não é outra senão a de despojar o si mesmo dos invólucros falsos da persona, que seria a máscara, aquele papel que nós exercemos, aquela criação que nós fazemos. É diferente de falar o papel de mãe.
Tá? Persona seria, por exemplo, eu, Vitor, que sou um expositor, eu tenho uma persona expositor. Este que vocês veem aqui, que muitas vezes é visto por uma pessoa ou outra. Todo lugar que eu vou, todo não, vamos falar 90% dos lugares que eu vou, eu ouço isso. Nossa, eu achei que você fosse mais alto. Quando a pessoa vai me receber no aeroporto ou me recebe na rodoviária. Porque eu tenho 1,70 m de altura. A minha persona expositor, este que vem aqui estudar com vocês, para alguns é visto como um cara de 1,90 m, extremamente sábio, extremamente seguro, mas isso é uma persona. O meu self, aquilo que eu sou de verdade, pode não ser nada disso. Então eu sou um cara de 1,70 m, cheio de defeitos, tentando alcançar a melhora de algum deles por esses estudos. Mas eu poderia muitas vezes viver essa persona como se eu fosse isso, como alguns políticos fazem, como alguns casais fazem, sempre mostrando uma imagem, acreditando naquela imagem e se mantendo fiéis a ela, quando na verdade eles são diferentes daquilo. Então, despojar o self dos invólucros falsos da persona, assim como do poder sugestivo das imagens primordiais, que são os arquétipos. Esta é a meta da individuação. E aqui o Fabrício Fonseca Moraes, ele escreve um artigo chamado Algumas Considerações sobre o Eixo Ego-Self. E ele coloca o seguinte: é fundamental que o ego tenha uma adaptação adequada ao mundo exterior, sem se deixar alienar pelas exigências da psique coletiva. Do mesmo modo, é importante conhecer e se perceber na relação com as imagens primordiais, sem se inflar pela identificação com as mesmas, pois quanto maior a inconsciência do ego, maior é o poder dos conteúdos do inconsciente. Então eu tenho que... o indivíduo ele vai adoecer quando ele infla, né? Quando ele sofre essa inflação. Porque ele acredita que ele é Deus, porque ele acredita que ele chegou no ponto máximo, que ele é o sabe-tudo, que ele é o bonzão. E nesse momento, o que eu entendo por arquétipo de pai é isso, o que eu entendo por arquétipo de homem é isso. Então, se eu sou isso, eu considero que eu sou perfeito, que eu sou melhor do que os outros, que eu posso ficar apontando onde os outros devem melhorar, e naturalmente isso gera um adoecimento. Porque não é porque eu acreditei em um arquétipo que esta é a verdade absoluta. Nós podemos descobrir lá na frente que a coisa é bem diferente. Nós passamos um vasto caminho da existência acreditando que as mulheres tinham que ficar em casa lavando louça e roupa. E algumas, até hoje, ainda não conseguiram se libertar desse arquétipo e ficam presas a isso. Se elas não fazem, elas sentem culpa. Parecem que elas não são boas donas de casa, parece que elas não são boas esposas, boas mães, e elas se movimentam nesse sentido, acreditando que estão fazendo certo, mas ainda estão agindo presas aos arquétipos. Então temos que nos adaptar ao mundo exterior sem deixar alienar pelas exigências da psique coletiva e, do mesmo modo, conhecer e se perceber na relação com as imagens primordiais. O quanto eu estou fazendo baseado no que eu penso que é o certo, mas será que é o certo mesmo? De que adianta eu achar que eu sou um ótimo pai se o meu filho não acha isso? De que adianta achar que eu sou um ótimo marido se a minha esposa não acha isso? Então, é sempre se desconectar daquilo que foi determinado pelos outros e tentar nos enxergar no aqui e agora, na minha realidade. Quem tem que me achar um bom marido é a minha esposa. Quem tem que me achar um bom chefe são as pessoas que eu coordeno. Não adianta ficar tomando como base os outros. Esse é o indivíduo que não alcançou a individuação. No doutorado do Paulo Bonfatti, novamente, quem progredir no caminho da realização do si mesmo inconsciente trará inevitavelmente à consciência conteúdos do inconsciente pessoal, ampliando o âmbito de sua personalidade. Poderia acrescentar que esta ampliação se refere, em primeiro lugar à consciência moral, ao autoconhecimento. Então, quem progredir no caminho da realização do self inconsciente trará inevitavelmente à consciência conteúdos do inconsciente pessoal. Então aquilo que estava oculto no meu inconsciente pessoal, à medida que eu me aproximo de quem eu sou, de realizar o que o meu self está pedindo, não o que os meus arquétipos determinam, não o que os meus complexos me determinam, mas o meu self, eu me torno consciente de mim. E tornando isso consciente, como nós já vimos no estudo da sombra, fica mais fácil de modificar, fica mais fácil de perceber, de raciocinar por onde estão os caminhos e, portanto, alterar quem somos e como agimos.
E aqui para encerrar, voltando agora, ó. Nosso self manifestando deveria chegar aqui no ego, então esse eixo ego-self fica desestabilizado pela nossa ânima e nosso ânimos quando isso está em equilíbrio. Portanto, eu tenho definido em mim o que é o masculino, eu tenho definido em mim o que é o feminino, eu estou liberto. Não, o self não faz a ponte entre o consciente e o inconsciente. O self comporta os dois. O self está acima dos dois, tá? Tanto o inconsciente como o consciente estão contidos no self. Então, quando o meu self conseguir se manifestar, né, através do meu ego, sem a influência dos arquétipos, sem a influência dos complexos, plenamente isso não é possível, tá? Mas é possível que nós reduzamos essa influência, que nós ressignifiquemos esse arquétipo, esse complexo, que ao invés de trabalhar como norteadores que nos fazem sentir culpados ou nos fazem sentir perfeitos, eles trabalharão com a realidade da nossa existência, do nosso momento atual. Não adianta eu ficar me comparando com Chico Xavier, não adianta eu ficar me comparando com Adolf Hitler, eu tenho que me comparar sempre com quem eu fui ontem. Porque aí eu consigo ter uma noção melhor do quanto eu estou crescendo e do quanto eu estou ressignificando os meus comportamentos. Estando então consciente dos processos que estão no self, através do equilíbrio da minha ânima e do meu ânimos, que foram estudados na semana passada, os conteúdos que estão aqui no meu inconsciente se tornam conscientes, porque a barreira entre um e outro é estreita, tá vendo? Então, os conteúdos do inconsciente começam a chegar na consciência, podem ser ressignificados, alteram o funcionamento do meu ego, portanto, alteram quem eu sou. O indivíduo que alcança esse processo de individuação, ele vai responder menos às influências, expectativas dos outros. Não significa que ele vai ser bonzinho, não significa que ele vai ser diabólico, mas ele vai ser uma pessoa que se norteia de acordo com as suas necessidades, porque ele compreendeu qual é a finalidade da vida para ele, porque ele conseguiu fazer a leitura do que o self dele está pedindo, de como o self dele está construído e do que precisa ser atuado e modificado ali. Tornando-se consciente disso, ele deixa de ser refém e passa a ser o autor da própria existência. Ok? Então, dentre os principais grupos arquetípicos, está aí, ó, sombra, ânime, ânimos e hoje self. Eu sei que ficaram muitas dúvidas e é natural que fiquem, tá aí quem quiser se aprofundar nos temas. Isso é só o superficial para que nós consigamos compreender os estudos dela, como eu disse, tá? Não dá para colocar todos esses assuntos em apenas uma hora. No próximo encontro, na semana que vem, falaremos então do capítulo 1.3, o inconsciente, parte 1. Aí nós vamos entrar com mais calma aí no inconsciente, ok? Então eu agradeço aí a todos que participaram, sinto que não dá para responder todas as perguntas. Quem quiser o material, ele fica disponível na minha página no Facebook. Semana que vem nos encontramos aí. Um abraço a vocês que estão ouvindo pela rádio, vocês que acompanham no YouTube, no SoundCloud. Muito obrigado à Rede Amigo Espírita por ceder esse espaço, proporcionar que nos encontremos aqui, e a todos vocês que acompanharam aqui presencialmente e que ajudam na divulgação do estudo, convidando amigos, compartilhando em seus Facebooks. Eu acompanho tudo isso e fico muito feliz. Obrigado, então. Semana que vem estamos aí.